Exatamente 4 anos atrás, naquele palco espetacular e perfeitamente desenhado em Pequim, um verdadeiro teatro de sombras foi erguido, preparado para abalar as estruturas da própria história mundial. Sob o esplendor deslumbrante das Olimpíadas de Inverno, uma peça completamente diferente e muito mais sombria estava sendo ensaiada. Quando Vladimir Putin e Xi Jinping surgiram diante das câmeras naquele dia, eles não assinaram um mero pedaço de papel. Eles lançaram um manifesto avassalador, um verdadeiro desafio à hegemonia do Ocidente. Assim que a amizade sem limites foi declarada, um silêncio gélido e aterrorizante engoliu as capitais ocidentais. De Washington a Bruxelas, o desespero tomou conta. Todos acreditaram que esses dois titãs nucleares haviam forjado uma aliança inquebrável. Eles temiam que o sol nascente do leste reduziria o oeste a puras cinzas. Moscou tinha uma crença absoluta. Achavam que a grande muralha da China, que agora lhes dava cobertura, era uma fortaleza indestrutível. Os generais no Kremlin foram completamente seduzidos por essa doce ilusão. Com um poderio econômico colossal da China às suas costas, eles se sentiam deuses, prontos para reescrever o mapa da Europa com sangue e ferro. Durante anos, uma lenda única, sussurrada nos corredores escuros da diplomacia, tornou-se lei. A China jamais abandonaria a Rússia no campo de batalha. Não importava o quão devastadores fossem os golpes do Ocidente, Pequim seria o escudo absoluto de Moscou. No entanto, em fevereiro de 2026, sob os céus sombrios e plúmbios de Munique, essa lenda foi despedaçada em 1000 pedaços. A dura e cruel realidade mostrou suas garras para o mundo. Aquela amizade invencível, antes tida como infinita, estava na verdade pendurada por um fio de algodão prestes a arrebentar. Na curva mais perigosa da história moderna, a administração de Pequim não virou o leme para o porto seguro que Moscou tanto aguardava. Pelo contrário, Xi Jinping executou uma manobra tática de gelar o sangue. Uma jogada de mestre que abandonaria seu aliado à própria sorte, bem na beira do abismo. A China estendeu sua mão não para seu aliado, mas sim para a Ucrânia, o arqui-inimigo mortal da Rússia. Tudo isso sob o olhar paralisado e atônito do mundo inteiro. E eles não fizeram isso nas sombras. Aconteceu nos salões solenes e implacáveis da Conferência de Segurança de Munique, encarando o globo de frente e sem piscar. O que aconteceu em Munique foi o golpe final, o exato instante em que o lendário Bloco do Leste deu seu último e silencioso suspiro. Mas o detalhe que realmente faz a espinha gelar é a mensagem econômica que veio embutida, um aviso terrível enviado pela China à Rússia, agindo nos bastidores, enquanto cinicamente oferecia essa mesma ajuda. Quando revelarmos as profundezas dessa conspiração mais à frente neste vídeo, através daquele cenário apocalíptico se formando no Pacífico, preparem-se, é uma revelação de arrepiar até a alma. Mas, antes de mergulharmos no caos, vamos examinar de perto o exato momento da fratura absoluta, a grande e épica cena em Munique, onde a traição suprema da China contra a Rússia se desenrolou. O epicentro desse terremoto geopolítico foi a Conferência de Segurança de Munique, o próprio coração das defesas globais. A data estava marcada, 13 de fevereiro de 2026. O peso pesado supremo da diplomacia chinesa, o ministro das Relações Exteriores, Wang Yi, fica frente a frente com o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Andriy Sybiha, em plena luz dos holofotes mundiais. Aquilo não era uma mera reunião de fachada, era uma declaração de guerra silenciosa. Quando as portas se fecharam e a espera angustiante finalmente acabou, o lado ucraniano rasgou as formalidades diplomáticas e proclamou uma vitória esmagadora. Sybiha revelou que Pequim havia tomado sua decisão final: fornecer à Ucrânia um pacote adicional de ajuda vital. A administração de Kiev não perdeu tempo. Gritou sua gratidão por esse suporte crucial, fazendo a notícia ecoar pelos 4 cantos do mundo. O impacto desse anúncio
Foi como uma ogiva perfura bunker devastadora, desabando diretamente sobre as salas escuras e sombrias de planejamento estratégico do Kremlin. Vocês conseguem sequer imaginar a dimensão disso? A mesma China que a Rússia chamava de parceira de sangue, aquela em quem depositava sua vida, estava trocando de lado sem nem pestanejar. Eles estavam apertando as mãos da liderança de Kiev para garantir que as luzes das cidades ucranianas, aquelas impiedosamente bombardeadas por mísseis russos noite após noite, jamais se apagassem. Entendam, isso não é uma manobra política comum. Tampouco um simples gesto de camaradagem. Esta é a bofetada mais brutal e humilhante, que Xi Jinping já desferiu no rosto de Vladimir Putin. Uma demonstração de poder absolutamente lendária. A mensagem ecoa como um trovão. Eu sou o novo mestre deste tabuleiro sangrento. As regras são minhas. Você apenas curva a cabeça. Mas o que torna esse suporte um verdadeiro divisor de águas nas implacáveis linhas de frente? Durante 3 longos meses, o exército russo desencadeou uma ofensiva brutal e implacável, forjando uma aliança sombria com o próprio General Inverno. O alvo supremo? Aniquilar completamente as artérias de energia da Ucrânia e mergulhar a nação nas trevas. A grande estratégia do Kremlin era assustadoramente simples. Congelar a alma de milhões de inocentes, em uma escuridão sem fim. Arrancar toda a sua esperança e forçar Kiev a cair de joelhos, rastejando até a mesa de negociações. Mas então, um colosso entra na arena. A China avança e decreta: tudo que a Rússia destruir, nós reconstruiremos. Os mestres de Pequim estão injetando no campo de batalha geradores de uma potência colossal e transformadores industriais maciços. Somando-se aos 2.500 geradores e 65 transformadores industriais que já haviam despachado, isso não é apenas ajuda. É uma sabotagem calculada, fria e absolutamente intencional, contra toda a doutrina militar russa. Mas prendam a respiração. O pesadelo absoluto que este pacto em Munique despertou para a Rússia está apenas começando. O próprio diplomata supremo, Wang Yi, sendo convidado a pisar em solo ucraniano, é um golpe devastador na honra de Moscou. Rumores de que as datas já estão sendo traçadas, revelam o nível de perigo extremo desta jogada. Apenas imaginem a tensão deste cenário. E se o ministro chinês caminhar pelas ruas de Kiev, com mísseis russos pairando como guilhotinas no céu? E se um alto emissário do dragão for forçado a buscar abrigo ao som das sirenes da morte? Nesse exato milissegundo, a teia de alianças globais que Putin teceu com tanto sangue viraria cinzas diante dos olhos do mundo. Mas não se enganem. A China mantém sua verdadeira aura oculta nas sombras. Com uma das mãos, eles fornecem a tecnologia e os microchips letais que alimentam a insaciável máquina de guerra russa, mas com a outra, curam as próprias feridas que essa máquina abre na Ucrânia. É o nível máximo da arte da guerra de Pequim. Um pragmatismo de sangue frio e um caos perfeitamente coreografado. E vocês acham que o alto comando russo, está cego para isso? Que as entranhas e chips dos drones colhidos nos escombros, forjados na China, estão agora nas mãos do exército ucraniano? Eles sabem disso tão bem quanto conhecem a própria morte. Mas eis a verdadeira tragédia de Moscou. Sua aura de intimidação desapareceu. Eles perderam o poder de esmurrar a mesa. Os antigos predadores que rugiam, agora são os que abaixam a cabeça em silêncio submisso. E o que empurra o império de Putin para o abismo não é apenas a facada nas costas da China, mas a nova e aterrorizante face de ferro da Europa. Para sentir a pressão esmagadora no ar de Munique, basta olhar para a explosão de fúria da França. As palavras disparadas pelo presidente Emmanuel Macron diante dos líderes mundiais não foram diplomacia, foram o toque do sino da morte para o antigo império. Ele declarou com desdém que a Rússia caiu, transformando-se em um mero estado vassalo, acorrentado aos pés da China. A ilusão de uma potência independente foi estilhaçada.
o país agoniza em um exílio econômico absoluto. Sua sobrevivência agora depende inteiramente das migalhas deixadas por Pequim. Uma nação que enviou centenas de milhares de seus jovens para o abate, barra em nome de um delírio megalomaníaco, isolada, sufocada e de joelhos perante o dragão asiático. Um território que já sangrava barra com uma crise populacional irreversível, jogou as vidas de sua juventude na fornalha das ilusões. Esse discurso cortante prova que a Europa acordou para a batalha. O medo que paralisava o continente desapareceu, substituído por um olhar de puro desprezo. E essa nova postura inabalável está virando o mundo de cabeça para baixo. Até mesmo o chanceler alemão Friedrich Merz incinerou completamente a aura covarde e hesitante de seu antecessor, Scholz. Aquela velha política de não provocar o urso foi varrida para as ruínas esquecidas da história. Merz ergueu-se ao lado do primeiro-ministro Starmer e do presidente Macron, uma trindade de poder irradiando uma aura esmagadora. A mensagem era clara. A Europa despertou e agora mostra as suas presas. Esta aliança implacável, forjada em aço puro, um movimento sísmico que forçou o grande dragão do Oriente, a recalcular meticulosamente cada peça neste tabuleiro global. Afinal, os mestres de Pequim já não encaram uma facção fragmentada e hesitante, mas sim uma fortaleza absoluta e unida contra a Rússia, elevando os seus recursos de guerra a um patamar colossal. Além disso, as palavras do presidente finlandês Alexander Stubb ecoaram como um golpe de espada devastador, o ápice absoluto da arrogância e confiança ocidental. Praticamente uma declaração triunfal de vitória antecipada. Com uma frieza cortante, Stubb revelou as suas intenções. E a verdadeira razão por trás de palavras tão letais é que a grande estratégia de Putin desmoronou em cinzas. O seu desejo absoluto de subjugar e devorar a Ucrânia apenas a empurrou para os braços da Europa. A guerra que a Rússia iniciou para selar os portões da expansão da aliança transformou-se no contra-ataque mais catastrófico de toda a história humana. Com o despertar da Finlândia e da Suécia, o Mar Báltico tornou-se um domínio aquático exclusivo da aliança. As suas tropas agora respiram no próprio limiar do portão inimigo. A imponente frota naval russa foi violentamente expulsa do Mar Negro. Os seus navios estão acorrentados aos portos como feras enjauladas. A lendária aura de terror militar de Moscou foi estilhaçada em 1000 pedaços. E como se não bastasse, a China, a sua única aliada cega, agora restaura abertamente as artérias de energia do seu pior inimigo. Um golpe de mestre que asfixia a Rússia implacavelmente, drenando seu fôlego vital tanto nos campos de batalha quanto na arena diplomática. Esta terrível e perspicaz observação europeia arrasta-nos para o abismo mais obscuro desta narrativa. O próprio núcleo da suposta irmandade entre a Rússia e a China, um reino gélido onde as emoções morrem e apenas a moeda dita as regras. A verdadeira engrenagem por trás dos movimentos sombrios de Pequim não possui qualquer vestígio de amizade ou ideais pacíficos, mas sim uma matemática calculista, fria e absolutamente impiedosa. Agora, vamos desvendar os segredos sangrentos deste livro Razão. Os governantes supremos de Pequim jamais se curvam perante sentimentos mundanos. Foram sempre guiados por uma consciência estatal implacável. Uma sabedoria milenar que evoluiu de Confúcio para mestres friamente calculistas. Os pergaminhos e dados do ano de 2025 já ecoavam como sinos fúnebres, anunciada uma catástrofe iminente. Um presságio sombrio de ruína para o Império Econômico Russo, uivando pelos corredores do poder como uma sirene de alerta. A colossal torrente comercial entre a Rússia e a China colidiu violentamente contra uma muralha intransponível pela primeira vez. No fatídico ano de 2025, após eras de ascensão meteórica, a majestosa balança comercial desmoronou sob o seu próprio peso. O fluxo de riquezas entre os dois gigantes despencou implacavelmente, atingindo a mera marca de 228 bilhões de dólares. Em comparação com os dias de glória do ciclo passado, sofreu uma hemorragia severa de aproximadamente 7%.
Uma fortuna incalculável, varrida do mapa num piscar de olhos. O verdadeiro vilão desta calamidade? O colapso abissal nos preços globais do petróleo. Mas o terror absoluto esconde-se num detalhe ainda mais macabro. A China agora trata a preciosa força vital da Rússia como meros itens em liquidação. O volume de ouro negro extraído das veias russas e entregue à China permaneceu inalterado no ano de 2025. As comportas de energia continuavam escancaradas ao máximo. Contudo, o tributo pago por este banquete despencou massivos 19,6%. Trocando em miúdos, o dragão está comprando a própria essência vital da Rússia, o seu petróleo, por um preço de esmola absurdamente inferior ao seu verdadeiro valor de mercado. O outrora temido império foi reduzido a um mercador desesperado, obrigado a sangrar a sua própria energia com prejuízos colossais, apenas para adiar o seu fim. Enquanto isso, os lordes de Pequim sorriem na penumbra, explorando cada gota da agonia de Moscou com uma crueldade cirúrgica. Estão devorando este fluxo sem fim, enchendo os seus cofres estratégicos até ao limite absoluto, expandindo seu imenso arsenal energético, em espantoso 1 milhão de barris a cada amanhecer. Mas as feridas abertas pelos descontos humilhantes de energia eram apenas o começo. A Rússia estava prestes a sofrer um impacto ainda mais devastador. Os brutais tremores sísmicos provocados pela silenciosa dominação chinesa no Ártico. O decreto de Pequim para reconstruir a Rota da Seda do Norte, a ser forjado no gelo até 2026, caiu como um raio sobre a Rússia. A antiga e lendária ilusão de uma inabalável irmandade polar foi brutalmente esmagada, encontrando um fim trágico e humilhante. Com Moscou a ser violentamente forçada a ajoelhar-se e a ceder toda a sua coroa de soberania sobre os domínios da Rota do Mar do Norte, entregando seu maior e mais precioso trunfo estratégico, diretamente para as garras afiadas do dragão chinês. Imagens de satélite obtidas no primeiro trimestre de 2026 e protocolos secretos vazados revelam a verdade assustadora. A frota esmagadora de quebra-gelos do dragão avançou, não como meros convidados, mas como os novos suzeranos absolutos da região gélida. O vasto Ártico. Aquele que o líder russo outrora reivindicava como seu lago particular e usava como uma espada apontada para a garganta do Ocidente, agora foi convertido em uma rota de submissão, um atalho por onde Pequim marcha direto para a Europa, deixando Moscou sem um único centavo de pedágio. Que humilhação! Essa não é a mão estendida de um aliado leal no campo de batalha, é a lâmina fria de um agiota, tomando à força a escritura da alma de seu devedor. Os colossais projetos de extração de gás russo, as lendas Yamal e do Ártico II, foram obliterados pelo gelo eterno assim que a fonte de ouro chinesa secou. E em vez de atirar uma corda de salvação para o seu parceiro, a China devorou a estrutura de poder por dentro, impondo sua própria tecnologia e seu exército de trabalhadores de forma implacável. A energia vital que pulsa através daqueles dutos metálicos já não serve para a glória do Império Russo, mas é drenada como sangue fresco para saciar a fome bestial da China, a preço de banana. No entanto, o verdadeiro calafrio na espinha vem das entrelinhas táticas dessa carnificina econômica. Ecos sombrios sussurram nas profundezas da Sibéria, onde uma substituição aterrorizante já começou. A velha farsa dos exercícios militares conjuntos desapareceu, abrindo alas para as bases logísticas permanentes do Exército de Libertação Popular Chinês. Para cada brigada que a Rússia joga no moedor de carne ucraniano, um abismo de segurança engole suas próprias terras na Sibéria e no Extremo Oriente. E Pequim avança para preencher esse vazio tático, usando suas milícias sob a falsa máscara de proteção fraterna. As imponentes feras de aço, os tanques que antes blindavam a fronteira contra a ameaça oriental, agora não passam de carcaças enferrujadas, apodrecendo na lama manchada de sangue da Ucrânia. Enquanto isso, estrategistas chineses disfarçados de engenheiros erguem fortalezas e pontos de controle. Bem, testemunhem.
Um dos checkmates mais devastadores e silenciosos de toda a história humana. Enquanto Moscou sangra profusamente por migalhas de terra no fronte de Kiev, está entregando de bandeja milhares de quilômetros de domínio pelas portas dos fundos, diretamente para a boca do seu maior aliado e predador final. Acham mesmo que os generais de elite do Kremlin estão cegos a essa traição? Óbvio que não. Eles sentem a lâmina rondando seus pescoços. Mas o colapso estrutural de 2026 esmagou o orgulho russo, reduzindo a antiga superpotência a um mero estado vassalo. Foram rebaixados à triste classe de camponeses coletores de recursos para o império vizinho. Esse paradoxo humilhante é o ato final da tragédia geopolítica que revelamos. Um roteiro obscuro perfeitamente traçado, sob as nevascas impiedosas das Olimpíadas de Pequim. O grande dragão usou o urso como um ariete suicida contra as muralhas do Ocidente, exauriu suas forças, forçou o seu isolamento total. E agora que a fera está ferida de morte, sorri ao curar suas feridas, enquanto rouba as últimas faíscas de sua soberania. Cada gerador que a China secretamente envia ao campo ucraniano ofusca ainda mais a glória das conquistas de Moscou. Cada estandarte oriental fincado no solo da Sibéria é o cair do pano sobre o império que a Rússia sempre sonhou ser. Então, preparem-se para a pergunta que fará o mundo tremer. O trunfo apocalíptico, o terror nuclear russo, serve de algo contra uma invasão silenciosa que já devorou suas terras por dentro? Ou será que até mesmo os códigos de aniquilação absolutos já caíram reféns, algemados a microprocessadores e algoritmos controlados por Pequim? Eis a chave para a nova era de sombras. Um segredo avassalador que arrastará toda a balança de poder global para um abismo caótico e irreversível a partir deste fatídico 2026. Os tolos no mundo inteiro mantêm seus olhos colados nas trincheiras e ruínas ucranianas. Mas o verdadeiro mapa mundial arde e sangra debaixo da neve da Sibéria. Enquanto a elite russa sangra por um vilarejo, ninguém nota a jogada de mestre, a adaga de gelo mortal que a China cravou profundamente e sem piedade, direto no coração do urso. A partir de hoje, o pesadelo mais sombrio do Kremlin finalmente se materializou. Aquele que chamavam de aliado mais leal, agora segura o próprio contrato da alma da Rússia nas mãos. A ocupação silenciosa que rastejou pela Sibéria foi apenas o prelúdio desta dominação. E o mais chocante neste tabuleiro foi a completa impotência de Putin para revidar as jogadas magistrais de Xi. As linhas de suprimento que fluíam da China para a Rússia colapsaram de forma devastadora. Tudo isso porque os cofres do povo russo foram completamente drenados até a última gota. O abismo da hiperinflação e a espiral de juros forjada pela máquina de guerra aniquilaram o poder de consumo do país. Os veículos chineses que antes dominavam as ruas, feito uma maré de aço, simplesmente evaporaram do mapa. É exatamente este cenário de ruína econômica que transforma o movimento da China sobre a Ucrânia em uma tática fria e calculista. Xi Jinping enviou um ultimato silencioso a Putin. Sua economia respira pelos meus aparelhos, e sua guerra sem fim está sabotando o meu império comercial. O dragão vermelho já nem se dá o trabalho de esconder que a Rússia foi rebaixada a um mero peão subordinado. Pelo contrário, eles exibem essa submissão com orgulho absoluto, como se fosse um troféu de guerra. O verdadeiro perigo espreita nas sombras, ao ver como essa corrente de dependência encurralou a Rússia em um estado de total e absoluto desespero. Contudo, o outro lado dessa moeda manchada de sangue também esconde riscos catastróficos para a própria China. As intrigas neste campo de batalha invisível tornaram-se mais complexas do que a mais densa rede de espionagem. Este golpe diplomático que a China cravou nas costas da Rússia pode muito bem se transformar em uma lâmina voltada contra o próprio pescoço de Pequim. Tudo depende da dosagem do veneno. Se a China descartar a Rússia por completo e permitir sua ruína total, estará jogando seu próprio destino diretamente nas chamas do inferno.
A equação é aterrorizantemente simples e está sendo desenhada nas águas turbulentas do Pacífico. O que acontecerá no dia em que a China marchar para devorar Taiwan, o alvo final de sua ambição milenar? Eles enfrentarão o cerco mais esmagador da história da humanidade, com suas veias de energia e alimento cortadas. Quando a Marinha dos Estados Unidos bloquear o Estreito de Malaca, o colossal motor industrial chinês agonizará sem energia. Quando esse dia sombrio chegar, a China terá apenas uma única artéria pulsando, um único cordão umbilical para mantê-la respirando. A sua fronteira estratégica com a Rússia, o sangue negro do petróleo, o sopro do gás natural e o ouro dos grãos russos serão a única barreira entre a China e a aniquilação. Se os soberanos de Pequim incendiarem todas as suas pontes com Moscou no dia de hoje, essas válvulas vitais poderão ser seladas para toda a eternidade amanhã, quando a China se ver encurralada no Pacífico. Se Xi orquestrar o colapso do império de Putin, ele estará trancando a própria rota de fuga pelo lado de fora. Mas existe um pesadelo ainda mais profundo para a China. Uma Rússia enfraquecida que, como uma fera ferida, busque novos e incontroláveis aliados. Parceiros que flertam com o caos absoluto. E esse novo ator no palco de guerra poderia muito bem ser a Coreia do Norte. Neste exato momento, não há a menor rachadura visível na aliança sinistra forjada entre Moscou e Pyongyang. Contudo, essa valsa perigosa à beira do abismo nuclear está fazendo a espinha da China gelar. O dragão vermelho poderia acordar e se ver aprisionado dentro de um verdadeiro anel de chamas inextinguíveis. Pelo leste, a muralha de ferro formada por Estados Unidos, Japão e Coreia do Sul. Pelo sul, a força esmagadora da Índia e da Austrália. E pelo norte, o terror de um bloco nuclear descontrolado entre Rússia e Coreia do Norte. Ser encurralado por uma formação como essa seria nada menos do que o suicídio estratégico definitivo. É por isso que a jogada em Munique é a acrobacia mais letal e perigosa já tentada pela diplomacia chinesa. Ao estender a mão para a Ucrânia, a China veste uma máscara dourada de virtude para enganar os olhos do Ocidente, sussurrando de forma hipnótica. Vejam, eu sou a luz da razão. Eu caminho ao lado da paz mundial. Mas, simultaneamente, esmaga os ossos da Rússia por debaixo da mesa, rosnando nas sombras. Você depende de mim para viver. Então, cale a boca. Não ouse dar um passo em falso. No entanto, a corda que eles caminham está tensionada ao limite absoluto, prestes a arrebentar a qualquer segundo. É exatamente por esse motivo que os imperadores de Pequim jamais permitiriam que a Rússia virasse pó. O objetivo real é mantê-la rastejando, fraca, perfeitamente domesticada e acorrentada aos caprichos do trono chinês. Este cenário sangrento é a mais pura essência daquela infame arte demoníaca da guerra prolongada. O reinado absoluto do caos controlado. Na Conferência de Segurança de Munique, a China disparou uma única flecha e perfurou 2 alvos perfeitamente. Primeiro, ao derramar a luz da assistência energética sobre a Ucrânia, eles conquistaram a reverência da Europa, vestindo o manto majestoso de uma superpotência benevolente. Segundo, entregaram uma mensagem gélida e devastadora para a Rússia. Reconheça o seu próprio lugar. Eu sou o único imperador agora. Uma declaração de domínio feita da maneira mais cruel e absolutamente humilhante possível. Contudo, os antigos anais da guerra sussurram um aviso sombrio. Impérios antes temidos, como a Rússia, podem perder a paciência em um piscar de olhos. Especialmente quando são forçados a interpretar o papel patético de um mero peão descartável no tabuleiro de outro rei. Encurralada nas sombras do desespero, Moscou pode jogar a sanidade aos ventos e desferir ataques de pura loucura, talvez até mesmo revelando o seu trunfo mais sombrio e proibido. A carta da aniquilação nuclear. Essa terrível possibilidade tem o poder de incinerar a teia de aranha cirurgicamente tecida pela China, reduzindo seus planos a cinzas. Quando você ousa valsar com o urso ferido e encurralado à beira do abismo,
Um único passo em falso pode significar a sua ruína. A realeza de Pequim, com seus olhos de dragão, certamente enxerga a aura letal dessa dinâmica enquanto conduz esta valsa mortal. Mas com uma arrogância avassaladora, eles parecem desprezar completamente os rugidos e retaliação de Moscou. No exato instante em que aquela fotografia foi revelada para o mundo, Wang Yi, selando um aperto de mãos com Zelensky no coração de Kiev, as ondas de choque magnético que atingiram Moscou foram indescritivelmente devastadoras. Um golpe na alma muito mais profundo e traumático do que uma chuva de mísseis rasgando impiedosamente as linhas de frente. Diante de todos esses fragmentos sombrios, dessa teia magistral de jogos imperiais e traições imperdoáveis, a verdadeira pergunta que ecoa no campo de batalha é esta: será que a cartada de ajuda humanitária da China vai ser o catalisador final para o colapso da Rússia e trará a queda absoluta de Putin? Ou será que o líder do Norte vai engolir o veneno desta traição monumental, cerrando os dentes manchados de sangue e se curvar, tornando-se ainda mais acorrentado e submisso ao trono de Pequim? Cerca de 80% dessa resposta jaz oculta no gelo cruel dos dados econômicos, no peso esmagador de cada barril de petróleo e nas sombras cintilantes dos mercados financeiros. Mas os 20% restantes e absolutamente críticos, esses estão nas mãos do destino, forjados pelos egos frágeis e pelos instintos de sobrevivência caóticos dos ditadores. E nunca se esqueça da regra de ouro da guerra: nenhuma máquina no mundo possui a capacidade de prever os horrores que um lorde encurralado está disposto a invocar. Uma apresentação dos arquivos da TGN. Nossa eterna gratidão por escolher trilhar esse caminho de descobertas conosco.